Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Agro Mais Rico. Essa semana nós vamos falar sobre a importância do nosso comportamento perante as finanças, principalmente quando o assunto é endividamento. Mas não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Vamos para o vídeo? Essa semana, enquanto eu montava as aulas do curso Laço Forte sobre mentalidade financeira, eu fiz uma pesquisa sobre como está a situação geral do Brasil em relação ao endividamento. Eu levantei algumas notícias da imprensa que me chamaram muito a atenção. A primeira delas é que o Brasil hoje tem a terceira maior dívida em relação ao PIB da América do Sul. Já o endividamento das famílias atingiu um novo recorde, chegando a 80,4%, e o Serasa Experian aponta que o agro é o setor com mais empresas sobre recuperação judicial no ano. E para fechar esse bloco de notícias, o Brasil registrou um número recorde de pedidos de recuperação judicial. E o agro é quem lidera. O setor agropecuário responde por 30% dos pedidos de reestruturação. Quando nós lemos todas essas notícias, dá para perceber que não é um problema isolado de uma ou outra família. O que estamos enfrentando é um problema estrutural no nosso país. O descontrole das contas públicas, as dificuldades climáticas dos últimos anos e a taxa de juros que está nas alturas. Tudo isso traz um impacto direto não só para o negócio, mas também para as famílias que vivem do agronegócio, que trabalham e se desenvolvem dia após dia buscando sustento no campo. Então, quais são as consequências que esse endividamento traz para as famílias que vivem desses negócios? Hoje, mais de 50% dos entrevistados em uma pesquisa afirmam que as finanças são o principal motivo de briga entre os casais no Brasil. A maior parte dos divórcios são motivadas por dívidas. Uma pesquisa de comportamento de endividamento realizada pelo Serasa em 2022, mas que se encaixa perfeitamente no nosso cenário de 2026, mostra que 83% das pessoas que têm dificuldade para dormir por causa de dívidas, 78% delas têm surtos de pensamentos negativos por causa de débitos vencidos e 61% viveram ou ainda vivem uma sensação constante de crise e ansiedade. E para mim, a notícia mais triste de todas, as dívidas estão entre os principais motivos de depressão e suicídio no país. E nós temos visto vários relatos, principalmente no Rio Grande do Sul, sobre o suicídio envolvendo produtores rurais nos últimos meses. Sabemos que no agro a relação não é simplesmente de um negócio como qualquer outro. Há uma relação emocional entre o produtor e o campo, onde o orgulho e o nome ainda têm muito valor dentro da propriedade. Então, quais são as soluções que a gente pode encontrar para essa situação? A primeira delas é olhar para o nosso negócio como negócio. Parar de esperar uma solução externa, uma medida de algum político ou qualquer outra ação que não dependa do nosso próprio negócio. Eu gosto muito da ideia de organizar a casa primeiro. Conhecer no detalhe os problemas, fazer um levantamento das dívidas, quando elas vencem, quais são as taxas de juros e começar a pensar quais ativos temos disponíveis para resolver esse problema. Depois desse mapeamento, eu focaria em 3 caminhos. O primeiro é a construção de um plano de ação de curto prazo para quitar e renegociar o máximo de passivos possíveis. O segundo é a desalavancagem, olhando para os passivos que eu consigo vender rapidamente para cobrir as dívidas mais caras e, consequentemente, reduzir o volume total de dívidas. Já o terceiro e mais radical é a venda de terra. E aí vale aquele velho ditado: vão-se os anéis, mas ficam os dedos. Uma dívida hoje com a taxa de juros atual pode comprometer a existência do negócio pelos próximos 30, 40 ou 50 anos. Em alguns momentos, decisões drásticas são necessárias para que a gente possa respirar, reorganizar e reconquistar o que precisou abrir mão.
Eu costumo falar de dois tipos de produtores nas minhas palestras e aulas. O produtor Pato Donald e o produtor Tio Patinhas. O Pato Donald é aquele produtor que ele vai vivendo dia após dia, sem planejamento, com as contas da família e do negócio misturadas. Ele pega custeio para pagar gastos pessoais, toma as decisões no impulso, na emoção do mercado e não com base em uma boa estratégia financeira. Já o Tio Patinhas é aquele produtor que se protege para as crises. Família e negócio bem separados, organização, planejamento, plano de metas, orçamento de safra. Ele já sabe o que vai produzir, como vai produzir e o que vai pagar com o resultado de cada atividade dentro da porteira. E o principal, ele aproveitou os anos de safras gordas para construir um fundo de reserva para quando as crises chegarem, ele estar preparado. Eu sei que para muitos vai ser difícil fazer essa transição de Pato Donald para Tio Patinhas num curto espaço de tempo, mas é importante que a gente pense o negócio não para os próximos 6, 8 ou 12 meses, e sim para os próximos 6, 8 ou 12 anos. E é aqui que entra o título do vídeo. 90% das consequências financeiras dos nossos negócios são comportamentais. Só 10% vem da análise dos números e da tomada de decisão financeira. Por isso, na hora de virar a chave, de reorganizar a casa e planejar o longo prazo, é fundamental parar de se comparar com os outros. Nós hoje temos acesso a muita informação pelo celular e pela internet, mas muitas vezes acabamos nos comparando de forma errada, porque não conhecemos a fundo a realidade do negócio que aparecem aqui na internet. Então, olhem vocês contra vocês mesmos. Como a propriedade estava 10 anos atrás comparada com hoje? Como você quer que ela esteja em 2031? Como estará a sua situação de endividamento lá na frente? O comportamento certo hoje é o que vai garantir que o negócio não comprometa a família, a saúde e o futuro. Às vezes, decisões duras precisam ser tomadas, mas quando bem planejadas e executadas, elas podem salvar o futuro do negócio familiar. Muito obrigado, pessoal. Ficamos por aqui e até o vídeo da semana que vem.